E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Arce e hoje estamos aqui para palpitar a 30ª rodada do Brasileirão. Tá chegando no final. Tá acabando, né? Vamos que vamos, galera. Já sabe, deixa aí, né, nos comentários os palpites de vocês, que essa é a nossa resenha. Mas o que é? Curte o vídeo também para dar uma moral, para o YouTube indicar para mais pessoas. Se inscreve se for novo e vai no Instagram também seguir a gente para dar uma moral. Isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de começar o vídeo, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de aposta, a gente traz um pouco de estatística, que a gente acha, um pouco de chute também, vocês nos comentários, e é isso. É isso, então sem mais delongas, Felipe, fala pra gente o que você acha que vai acontecer entre Atlético Mineiro e Ceará. Eu acho que vai ser 1-0 pro Atlético Mineiro. Eu vou de 2-1, jogo mais movimentado. Beleza, Alisson, vamos lá. O Atlético Mineiro, né, nos últimos 6 jogos aí, são 3 empates, 2 derrotas e só 1 vitória. Essa única vitória foi contra o Sport jogando em casa. 3 desses últimos 6 jogos não marcou gols, tá com dificuldade no ataque. Ponto positivo é que, por outro lado, só tem uma derrota como mandante nesse campeonato. Ceará só 2 vitórias nos últimos 10 jogos, momento bem ruim. Empatou 3 dos últimos 5 jogos como visitante brasileirão. 2 times que têm uma série, né, alta aí de empate, mas mandante, vou de Galo 1-0. É isso, mano. Vou de Galo 2-1, mesmo pensamento que você. Se tem alguma coisa para se apegar ao torcedor do Galo, é o fator casa, né? Que só tem uma derrota no campeonato todo. Poderia estar na melhor colocação do Brasileirão, mas fora de casa vem dando muito mole. E o Ceará vem numa onda de empates aí, bastante empates, poucas vitórias também. Então, por isso, fora de casa também, eu vou de 2-1. Atlético Mineiro. Vitória e Corinthians. Eu vou de 1-0 Vitória, Alisson. Vou de 1-1 nesse jogo aí. Eu pensei muito no 1-1, cara, mas vamos lá, fui pro Vitória, né? Vitória, 3 vitórias nos últimos 4 jogos, finalmente, honrando aí o nome, né? Mas, vamos lá, 14 jogos em casa no Brasileirão, só tem 3 derrotas, né? Sofreu 2 gols nos últimos 4 jogos, ou seja, tudo, né, favorável aí fase boa pro Vitória, além de ser um bom mandante. Pega o Corinthians, que vem de 2 vitórias nos últimos 3 jogos, porém, né, essas 2 vitórias foram em casa. Nos últimos 3 jogos aí como visitante, foram 2 derrotas e 1 empate. Dos 15 jogos que tem até agora fora no campeonato, 7 derrotas, só 3 vitórias. Pensei muito no empate pelos últimos 2 jogos do Corinthians, mas vou de Vitória 1-0. É isso, mano. Vitória 1-0 também é um placar bom, mas eu vou de 1-1 nesse jogo. Vitória tá numa fase boa. É o time que tá merecendo sair dessa zona de rebaixamento. Tem time que merece ficar, tem time que merece sair. Então tá fazendo o possível ali para sair. Venceu o Santos fora de casa aí, que dá muita moral. E o Corinthians, né, como você disse, a última vitória foi em casa, mas é um time chato também, viu, quando joga fora de casa. Então coloquei 1-1 achando que ia ser esse relíquio. Fluminense Internacional, quase foi meu placar. Eu vou de Fluminense 2-0. 2-1 Fluminense. Maravilha. Fluminense vem aí de derrota no Clássico, né, contra o Vasco. Já são 2 derrotas nos últimos 3 jogos, mas tem um ponto muito positivo aí, que é como mandante no Brasileirão, 3 vitórias seguidas sem sofrer gols e 5 vitórias como mandante nos últimos 6 jogos. O mandante Fluminense, né, segue muito bem. Pega o Internacional, que nos últimos 8 jogos aí no campeonato são 4 derrotas, 2 empates, só 2 vitórias. Fase muito ruim. Últimos 5 jogos fora, 4 derrotas e 1 empate. Caramba. E 6 dos últimos 7 jogos como visitante do Inter, gols para os 2 lados, né? Seguindo a lógica do teu placar e eu contrariando. Vou de Fluminense 2-0. Cara, eu vou de 2-1, né, nesse pensamento. Você disse Fluminense como mandante, engraçado, contra o Vasco. Foi visitante, mas jogou no seu próprio estádio, mas o que vale pro Fluminense é mandar o jogo. Então, como mandante, se não estiver do lado esquerdo do placar, não adianta, não vai. Então, como mandante é muito forte, como o Felipe falou, a gente já sabe disso, e o Internacional é um daqueles times que está fazendo força para poder ficar no rebaixamento. Se eu não me engano, no retorno aí dos times que estão lá na parte de baixo, então é incrível, e não dá para confiar muito no Internacional nesse momento. Fluminense em casa, 2-1 Fluminense. Sport e Mirassol. Mirassol 2-1, Alisson. 2-1 Mirassol, sem zicar. Show, vamos lá. Sport, 6 jogos sem vitória, né? Mas marcou gol em 4 desses últimos 6 jogos. Tá sempre fazendo seus golzinhos. Segue na lanterna com somente 2 vitórias até então. Pior ataque com 21 gols feitos em 28 jogos. Mas um ponto importante é que nos últimos 7 jogos como mandante, empatou 5, venceu 1, só perdeu 1. Então vem dando trabalho quando joga aí em casa, né? Pelo menos nos jogos mais recentes. Mirassol, 3 vitórias seguidas, 8 gols feitos e 2 sofridos nesses últimos 3 jogos. Caramba. Ponto negativo, se é que dá para trazer coisas negativas aí da campanha do Mirassol, é que nos últimos 3 jogos como visitante, perdeu 2 e empatou 1. Então nos últimos fora de casa não se saiu bem. Mas acho que contra o Sport vai vencer 2-1. É isso, cara. Mesmo pensamento que você, o Sport é um time chato quando joga em casa.
Apesar de estar com a situação de já estar rebaixado, né, virtualmente, mas o time não se entrega, tem feito jogos até melhores do que o primeiro turno. E o Mirassol, como você disse, é um time que está em ascensão no campeonato, mas fora de casa tem essa pulga aí, então é bom a galera ficar ligado, mas mesmo assim, vou confiar no Mirassol 2-1. Fortaleza e Flamengo. Vou de Flamengo 2-1. Vou de Flamengo 2-0. Vamos lá, esse Fortaleza 2 derrotas seguidas sem fazer gols, só 3 vitórias nos últimos 13 jogos, penúltimo lugar do campeonato a 7 pontos de distância do primeiro fora do Z4. Últimos 2 jogos em casa, no Brasileirão, 2 derrotas por 2-0, né? Se o teu placar se repetir, seria a terceira aí quem sabe? Por 2-0. Flamengo, depois de alguns jogos ruins, né, bem abaixo do esperado, agora já são 3 vitórias seguidas, voltou a ter uma boa sequência, contra times importantes, né? Tanto no Brasileirão como agora na semi da Libertadores. Segue colado lá no líder Palmeiras, só tem 3 derrotas até o momento no campeonato. E aí é bom lembrar que todas essas derrotas foram como visitante, que é um detalhe especial aí pra esse jogo. Mas acho que, mesmo sendo um jogo difícil, o Flamengo ganha por 2-1. É isso, mano. Eu vou 2-0 Flamengo, apesar, né, que eu acho que o Flamengo vai colocar um time meio misto ali, né? Tem a decisão ali contra o Racing durante a semana, mas mesmo assim o Flamengo tem um elenco aí muito bom, então eu acho que não vai mudar muita coisa. E o Fortaleza é um daqueles times que eu falei que tá fazendo força realmente para cair. Contra o Vasco ali, aquela derrota pesou demais, muita gente já desistiu naquele jogo, mas pode surpreender, tá jogando em casa, mas mesmo assim, gol de Flamengo 2-0, mantendo aí o Fortaleza sem fazer gol. São Paulo e Bahia. 1-1, Alisson. 1-1 também. Vamos lá. São Paulo, 3 derrotas seguidas, 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Como pode, né? 6 dos últimos 8 jogos não marcou gols. Impressionante o momento do São Paulo, né? Muito ruim. Não só de não vencer, mas de perder mesmo, né? Não tem nem empate ali pra ficar no meio termo, né? E nem marcar gols. Impressionante. Bahia, por outro lado, 2 vitórias seguidas sem sofrer gols, né? O inverso. Porém, fora no Brasileirão, últimos 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Mais um time com muita dificuldade de vencer fora. Últimos 6 jogos fora de casa, todos com gols para os dois lados. Então, nessa lógica a gente tá certo, né? 1-1. É isso, mano. Você resumiu bem, o pensamento totalmente é esse. Em São Paulo, não dá para confiar no São Paulo, mas o Bahia fora de casa, a equipe também não dá para confiar. Então, te fica no 6-6, 1-1, porque os times costumam, né? Bahia costuma muito ter ambos marcando, e o São Paulo em casa tem que se impor, tem que marcar um golzinho. Então, achei um resultado bom, hein? 1-1. Botafogo e Santos. Eu vou de Botafogo 2-0. Cara, pensei em botar a vitória do Botafogo, mas algo me disse que vai ser empate. 1-1. Show de bola. Botafogo vem de uma boa vitória aí contra o Ceará, né, para dar um alívio também, porque, né, sempre nesses altos e baixos, uma boa vitória, depois perde, enfim, não consegue uma boa sequência. Porém, bom lembrar que ainda assim só 2 vitórias nos últimos 6 jogos. 3 desses últimos 6 jogos não marcou gols. Tem sido uma grande dificuldade do Botafogo também o ataque, né? Na temporada passada brilhava, esse ano realmente não se encontrou. Santos, depois de uma ótima vitória no Clássico contra o Corinthians, parecia que era o momento de em casa, tranquilo mesmo, né? Embalar. Perdeu agora pro Vitória em casa. E só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, que foi justamente essa boa contra o Corinthians, né? Fora no Brasileirão, nos últimos 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Vou de Botafogo 2-0. É um placar bom, cara. Botafogo mandante, né? A maioria dos seus pontos foi como mandante. O que pesa aí a negativa a favor do negativo, né? No sentido do Botafogo, é que o time tá com bastante desfalques, né? A zaga tá desfalcada, o meio de campo, ataque, enfim. É um time que tá jogando basicamente com o time misto toda a rodada. Pega o Santos, que vem muito mal, mas é o brasileiro, né? O brasileiro surpreende. O Santos vence o Corinthians, né? O Corinthians perde por vitória. Perde por vitória em casa, então o Botafogo venceu fora de casa, pode ser que empate dentro de casa, não quero zicar. Mas, gol de empate, 1-1, só por questão de intuição mesmo. Beleza. Grêmio e Juventude, Felipe. Vamos lá, eu vou de Grêmio 1-0. Grêmio 2-1. Vamos lá, o Grêmio vem de goleada sofrida aí contra o Bahia, né? Um 4-0. Ponto positivo mesmo com essa goleada é que vem de 2 vitórias seguidas jogando como mandante e 3 jogos sem perder como mandante. Pega o Juventude que depois de 7 jogos sem saber o que é vencer, com 5 derrotas e 2 empates, venceu na última rodada o Bragantino, para pelo menos respirar um pouquinho, mas segue no Z4 a 5 pontos de distância do primeiro fora do Z4, situação bem complicada, né? E o ponto mais negativo possível é que é o pior visitante desse campeonato. Em 14 jogos, perdeu 11, empatou 2 e só venceu 1. Então o Grêmio 1-0. É isso, mano. Hoje o Grêmio 2-1, mesmo pensamento. O Grêmio tem que se impor em casa. Na verdade, o fator casa é que salvou o Grêmio de estar no rebaixamento, que mais dos seus pontos foram em casa. Pega o Juventude, que vem jogando alguns jogos bons aí, vem mostrando que não se entregou ali no campeonato. Mas, fora de casa, você disse, só tem uma vitória. Então pesa muito a favor de colocar a vitória do Grêmio 2-1.
Bragantino e Vasco. Vou de Vasco 2-1, Alisson. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Maravilha, vamos lá. Bragantino, 2 derrotas seguidas, só uma vitória nos últimos 8 jogos. Em casa no Brasileirão, últimos 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, por incrível que pareça, né? 6 dos últimos 7 jogos em casa, gols para os dois lados, que já é uma coisa antiga do Bragantino, né? De jogos com gols para os dois lados. Uma observação importante aí é que impressionante, né, como a sequência recente do Bragantino não é boa e continua lá no alto da tabela. Já está em 10º lugar. Tinha muita gordura. Muita, mas muita mesmo. Porque se não fosse isso, já era rebaixado, né? Vamos lá, agora sobre o Vasco. 3 vitórias seguidas, 8 gols feitos nesses últimos 3 jogos, 5 vitórias nos últimos 6 jogos e só uma derrota contra o Palmeiras nos últimos 11 jogos. Fase muito boa, por isso eu vou confiar no Vasco fora de casa 2-1. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo, ainda com o pezinho no chão. O Bragantino melhorou essa fase, né? A maioria dos seus pontos também foram em casa. O Vasco está numa fase muito boa, mas no histórico geral do campeonato, fora de casa, teve menos pontuação. Enquanto o Bragantino lá também tem bastante dificuldade quando enfrenta lá. Em casa, realmente se dá melhor, apesar de no primeiro turno ter perdido o Bragantino em casa, né? Então, é isso, tudo pode acontecer. Eu podia ter colocado 4-4, porque o Diniz é maluco também, né? Seria super tranquilo. O Bragantino também gosta de fazer levar gol, mas vou de 1-1 nesse jogo. E para fechar, Felipe, nada mais que Palmeiras e Cruzeiro. Pois é, cara, o jogo da rodada. Eu vou de Palmeiras 3-1. Cara, eu vou de 2-1 nesse jogo. Palmeiras. Beleza, vamos lá. Palmeiras, 2 derrotas seguidas, sofrendo 3 gols em cada partida, né? Uma grande surpresa aí no momento do Palmeiras. No caso, Brasileirão e Libertadores, né? Segue como líder no campeonato, 9 vitórias seguidas como mandante no Brasileirão e só 2 derrotas como mandante no Brasileirão. Enfrenta o Cruzeiro, que só tem uma derrota nos últimos 12 jogos, porém, nos últimos 5 jogos, só uma vitória, ou seja, alguns empates, né? Caiu muito rendimento. Exatamente. Estava numa sequência de 3 empates antes dessa última vitória, né, contra o Fortaleza na última rodada, e nos últimos 5 jogos como visitante no Brasileirão, 3 empates e só uma vitória. Então, fora de casa também cai esse rendimento que a gente está comentando. Se vencer, né, o Cruzeiro, importante, que volta a colar ali no Palmeiras e no Flamengo. Agora, o último detalhe, Alisson, os últimos 4 confrontos direto com o Palmeiras jogando em casa, 4 vitórias para o Palmeiras. Eu fui de 3-1, talvez um placar até um pouquinho acima do esperado, porque o Palmeiras dificilmente entra em crise, né? Então, perdeu 2, eu acho que já vai vencer bem e acaba esse princípio de crise aí. É isso aí, eu vou de 2-1 Palmeiras, apesar, né, da fase pequeno, um corte pequeno de 2 derrotas. E tem o lance também da Libertadores no meio da semana, não sei se vai poupar, se não vai, eu acho que não vai poupar. Não vai, né? Enfim. Pega o Cruzeiro, que se fosse o Cruzeiro tempo atrás, poderia até colocar a vitória do Cruzeiro, fosse aproveitar disso, né, do Palmeiras. Mas o Cruzeiro, no atual momento, no corte atual, não é o Cruzeiro que vinha jogando um tempo atrás. Se fosse, talvez teria até líder, né? Se aproveitando o Flamengo e Palmeiras deram alguns vacilos. Então, pelo momento, eu vou de 2-1 Palmeiras. Cruzeiro também fora de casa. É isso, né? Então, fechou? É isso, fechou, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o palpite de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!